Queridos alunos, vamos lá, mais um falando em português aí, ó, para nós. Vocês já devem ter reparado, né? Já devem ter reparado que eu escolhi a dedo aí, né? Como se diz no clichê, no chavão popular, escolhi a dedo, né, o nosso trabalho. Essa aí é uma preciosidade, gente, para a gente aprender. Não estou falando da frase, nem contra a frase, nem a favor dela, nada, por favor, tá? Mas é uma frase com a qual nós podemos aprender muita coisa. Eu estou fora da tela de propósito, tá? Eu quero que você dê uma olhada no texto primeiro. Olha lá, a questão dos filmes alternativos sobre a causa LGBT são nossas. Deputado Jean Willis no Canal Brasil. Vamos ver. Olha lá, ó. Vejamos. Vou ficar desse lado de cá que eu acho melhor. Tá bom. João, e aí? O que eu faço com esse negócio? Quero saber, gente, ó. Quero que você responda a minha pergunta que está aí embaixo. A frase do deputado está correta no que diz respeito à concordância? Vamos ver, gente. Vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo, você vai aprender isso aqui bacaninha, bonitinho, sensacional. Quer ver? Olha lá, ó. Comigo aqui, ó. O verbo, presta atenção, o verbo, por norma, a norma número 0 de concordância verbal prevê que o verbo concorde em número e pessoa, número singular ou plural, pessoa primeira é a pessoa que fala, segunda é a pessoa com quem se fala, terceira a pessoa de quem se fala. Por norma, pela norma número 0 de concordância verbal na língua portuguesa, padrão, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração, a saber, com o seu núcleo. Se o sujeito for simples, com o seu núcleo; se o sujeito for composto, com os seus núcleos. 2 ou mais. Tá certo? João, e os outros casos de sujeito indeterminado, sujeito inexistente, é outra história. Vamos mexer primeiro com isso. Então, olha aqui, ó, gente. João, mas eu não me lembro mais o que é sujeito. Sujeito é o termo do qual se diz algo, gente. Sujeito é sempre o termo do qual se diz algo. Ó, o termo do qual se diz algo... O termo do qual se diz algo é a questão dos filmes alternativos sobre a causa LGBT. Tá? E o que se diz desse sujeito são nossas. Ó, sujeito, termo do qual se diz algo. Fica ligado. Termo do qual se diz algo. Não vou escrever isso não. Tá? João, e predicado é o que mesmo? Gente, predicar significa declarar. Tanto que uma prédica é uma declaração. Predicar significa declarar. Então, predicado é o termo que declara algo a respeito do sujeito. Olha lá, ó. Predicado é o termo que diz algo a respeito do sujeito. Então, o sujeito é esse termo todo aqui, é o termo do qual se diz algo. Estou de costas mesmo, você olha só para cá, que é o que interessa. A questão dos filmes alternativos sobre a causa LGBT são nossas. E são nossas diz algo sobre esse sujeitão todo, tá bom? Agora você vai aprender a parte mais importante. Por gentileza, acompanhe, não perca essa chance. Olha só, gente, olha só. Ó, para mostrar para vocês que eu não estou com preguiça, eu vou escrever. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente. É sempre um substantivo, pode ser um pronome, pode ser uma palavra transformada em substantivo pela anteposição de um artigo, por exemplo, tá? Guarda isso. E agora, João, o que mais tem aqui para mim, para eu aprender disso aqui? O que mais tem aqui para eu aprender disso aqui? Olha aqui, gente. O núcleo do sujeito, nunca pode vir. Vou escrever aqui mesmo, tá, gente? Aqui, ó. Eu não estou aparecendo, mas você está lendo. Nunca pode vir precedido
de precedido de preposição. Nunca pode vir precedido de preposição. Sim, João, o que eu faço com isso? Aprende. Olha aqui, ó. Nosso sujeito é tudo isso aqui, a questão dos filmes alternativos sobre a causa LGBT. Sobre a causa LGBT. E aí, João? Aí é o seguinte, gente, o núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente e não pode vir precedido de preposição. Então, ó, aprenda comigo. Pegue o sujeito de trás para frente. De trás para frente. Por que de trás para frente, João? Porque fica mais fácil. Qual o primeiro substantivo? Causa. Pode ser núcleo do sujeito? Não, porque a preposição sobre inicia esse termo. Você aprendeu que o núcleo do sujeito é um substantivo ou palavra equivalente e não pode vir precedido de preposição. A preposição sobre introduz esse termo inteiro, sobre a causa LGBT. Então, causa não pode ser núcleo do sujeito. Vem vindo. Qual é o próximo substantivo de trás para frente? Filmes. João, e filmes pode ser núcleo do sujeito? Não, porque veio precedido de preposição. Veio precedido de preposição. Sobrou que substantivo para ser núcleo do sujeito? Questão. Quantos núcleos tem o sujeito? 1. Se o sujeito tem um núcleo só, o sujeito é simples. E o verbo concorda com o seu único núcleo. Então agora responda a pergunta que eu fiz. Volte comigo aqui, por favor. Volte comigo aqui, por favor. A frase do deputado está correta no que diz respeito à concordância? Estou perguntando para vocês. Olha lá, ó. O verbo, gente, tem que concordar com... O verbo tem que concordar com... Volta para a lousa. O verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito questão. Questão são nossas. Não dá, né, gente? Questão é nossa. João, então a frase do deputado está errada? Está. Questão são nossas. É que nem meninas são bonitas. Menina são bonitas. Bola estão cheias. Não. Questão é nossa. Então, infelizmente, todo mundo pode errar, não tem problema. Quando ele foi dizer a frase, ele se enganou. Muito possivelmente, ele tenha ficado com o plural na cabeça. Mesmo assim, ele disse são nossas. Nada justifica essa concordância. Questão é nossa. Questão é nossa. Então, eu vou riscar aqui. João, você tem alguma coisa contra essa pessoa? Claro que não, gente. Claro que não, óbvio que não. Só estou usando a frase, todo mundo pode se enganar, não é nenhum problema grave isso aqui não. Tá bom? Mas com isso a gente conseguiu aprender, né? Se lembrar o que é sujeito, é termo sobre o qual se diz algo. Conseguimos nos lembrar o que é predicado. Predicado é o que se diz do sujeito, é o que se declara a respeito do sujeito. Você aprendeu, relembrou que o núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente e nunca pode vir precedido de preposição. Você também se recordou com esse episódio do Falando em Português que o princípio número 0 de concordância verbal prevê que o verbo concorde em número e pessoa com o sujeito da oração, a saber, com o seu núcleo, se for simples, ou com seus núcleos, 2 ou mais, se tratar de um sujeito composto. Tudo bem, gente? É isso. Eu os espero para outras edições breves do nosso Falando em Português. Apresente aos amigos. Vai lá.